E aí pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo professor Caio e eu vou ser o professor de vocês de História, tá? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre Iluminismo, né? O Iluminismo ele foi um movimento intelectual e filosófico que vai acontecer principalmente na Europa no século XVIII, tá? O século XVIII, por conta do Iluminismo, ele também é conhecido como o século das luzes, tá? Daqui a pouco vocês vão entender o que é que tem a ver luz, né? Século. Vamos lá. Esse é o lema que nós usamos para resumir o que foi o Iluminismo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês já podem ter ouvido esse lema quando falamos sobre Revolução Francesa, né? Então tá aqui, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade. Para poder entender o Iluminismo, a gente tem que perceber também que antes do século XVIII, a Europa ela passava por um momento onde os governos eram o que nós chamamos de governos absolutos, né? Ou seja, os reis eles mandavam em praticamente tudo na sociedade. Eles centralizavam totalmente o poder, né? E o lema do Iluminismo ele vem justamente para quebrar com essa prática, né? Com esse tipo de governo. Então tá aqui, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, se os filósofos daquela época eles estavam lutando por liberdade, isso quer dizer que alguma coisa naquele tipo de governo prendia as pessoas. Concordam? Se eles estavam lutando também por igualdade, isso quer dizer que aquela sociedade, para aqueles filósofos, era uma sociedade amplamente desigual, né? Existia uma desigualdade entre as pessoas. E se eles também estavam lutando por fraternidade, né? Fraternidade é o elo entre as pessoas, né? A relação que existia. Essa relação, né, de proximidade entre as pessoas, ela não era tão presente na Europa naquele momento, tá? Vamos lá, o que foi o Iluminismo, né? Como vocês estão vendo, aqui no meio tem a bandeira da França, né? Não é coincidência, a bandeira da França está aqui porque o Iluminismo ele vai começar lá na França no século XVIII, tá? Então, ó, chamamos de Iluminismo o movimento de ideias que se desenvolveu na Europa, principalmente na França, no século XVII, mas principalmente no século XVIII, e que continua influenciando o mundo atual. A razão era, para os iluministas, o que existe de mais importante. Só por meio da razão e da sua aplicação, isto é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz, o esclarecimento, tá? Então daí vem o nome Iluminismo, né? Os filósofos acreditavam que aquela sociedade europeia da época ela estava em um momento de trevas, ou seja, existia uma escuridão na mente das pessoas. De onde é que eles tiraram essa ideia? É que naquele momento, galera, nós temos uma sociedade controlada quase que totalmente pela religião e também pelo Estado, pelo governo. É como se as pessoas não tivessem liberdade para pensar livremente, né? Por isso, o Iluminismo ele tem essa relação com a razão, né? A luta pela utilização da racionalidade humana para entender o mundo, certo? Aqui, galera, no quadro, vocês estão vendo um desenho que mostra um pouco de como estava dividida a sociedade francesa e europeia como um todo naquela época, tá? Então, ó, no topo da sociedade, nós temos o rei, né? Como eu falei para vocês, o rei ele tinha um poder absoluto. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele centralizava toda a administração pública da época. Não só a política, mas também a economia, tá certo? Vejam, abaixo do rei nós temos outros dois grupos, representados por esses desenhos aqui, né? Desse lado esquerdo, nós temos o que nós chamamos de nobres, né? Quem eram os nobres? Eram pessoas que tinham os títulos de nobreza, né? Detinham o poder sobre as terras do reino, né? E eles se colocavam numa posição superior ao restante da sociedade, certo? Do lado deles, nós temos também outra figura que representa o clero. Veja que essa figura tá com umas vestimentas bem interessantes, né? Tem um chapéu pontudo, tem uma roupa pouco colorida, dourada, né? Esses representam os cardeais, os bispos, né, da Igreja Católica.
Então nós temos um poder da igreja e o poder da nobreza, né, no topo da sociedade. Agora vejam, galera, abaixo nós temos um outro grupo social, né, que aqui está denominado como povo. Tá? Quem é o povo? O povo é a população mais pobre, é a população que não tem a riqueza que o clero e o rei têm. Tá? É claro que aqui, entre o povo, também existiam pessoas que conseguiam subir um pouco, né, na sua condição de vida através do comércio. Algumas pessoas eram comerciantes, outras artesãos, camponeses. Né? Nesse grupo aqui, nós também temos uma parcela da sociedade, menor, é claro, mas que eram chamados de burgueses. Né? Quem eram os burgueses? Os burgueses eram pessoas que tinham uma condição de vida um pouco mais elevada, mas que por não terem o sangue nobre, né? Não terem os títulos de nobreza, eles não conseguiam ter poder na sociedade, né? Poder político. Eles tinham poder econômico, porque eram ricos, mas o poder político não. Certo? Então tá aqui, ó. O iluminismo criticava o antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é o nome usado para descrever o modo de governo que existia na Europa naquela época, onde o rei, que era também considerado uma figura meio que sagrada, né? Quando você perguntava para alguém naquela época a razão para o rei estar no topo da sociedade, estar no poder, a justificativa sempre era porque Deus assim quer. Então perceba o poder, né, que a religião tinha naquela sociedade. E esse rei, ele centralizava, como eu falei para vocês, o poder político e também o poder econômico. A sociedade do antigo regime era dividida em camadas, apenas o povo pagava impostos para sustentar o restante. Veja que interessante, galera. Nessa sociedade, apenas quem trabalha e por conta disso paga impostos é essa camada social que está aqui na base, né? Ou seja, o povo. Então nós, que seríamos o povo, trabalharíamos para sustentar esses outros grupos que estão acima. Lembra que o lema do iluminismo é liberdade, igualdade e fraternidade? Dá para perceber que essa sociedade não é igualitária, né? Não existe igualdade entre esses grupos. Nós temos um grupo com muito poder, né, que basicamente não trabalha, e um grande grupo, o restante do povo, que tem que sustentar todos eles. O que é que o iluminismo combatia na prática? Nós temos aqui, ó, o iluminismo combatia o que os filósofos chamavam de frutos da irracionalidade. Sempre lembrando que o iluminismo tem a ideia de trazer luz para a mente humana através da razão, né? O que é que ele combatia? Combatia a ignorância e os preconceitos. Pela falta de acesso da população naquela época à educação, né, a educação era restrita à população mais poderosa, aos nobres, ao clero, né, e a alguns burgueses também. A população mais pobre não tinha acesso à educação. Então, por isso, a ignorância era combatida pelos filósofos. Eles defendiam a educação pública, educação de qualidade para a população. Fanatismo religioso e superstições. Como naquela época a ciência não era utilizada para melhorar a vida da população, como hoje é, o que acontecia era que o fanatismo religioso, né, o poder da religião, era usado como controle para a sociedade. Autoritarismo do governo. Lembra que eu falei para vocês que o rei centralizava o poder? Né? E nós chamamos esse tipo de governo de absolutismo. Então, o iluminismo combatia isso também. Privilégios sociais de nascimento. Então, naquela divisão social que vocês viram, você já nascia dentro de um grupo. Então, você já nascia nobre, tá? Então, você já tinha, desde o seu nascimento, um privilégio, né? Você estava num patamar superior ao restante da sociedade. Então, não existia igualdade para a sociedade. Isso também era combatido pelo iluminismo, tá? Outra prática que era muito comum naquela época, pelo fato do rei ter todo o poder, ele também controlava a economia. Então, tudo que acontecia, todas as relações econômicas, né, todo o comércio que acontecia dentro do reino,
ele era controlado diretamente pelo rei. A cobrança de impostos, né? O preço dos produtos, tudo isso era controlado, tá? A gente acabou de ver o que o iluminismo combatia. Nós vamos ver agora o que ele defende. O que é que ele defendia para a sociedade? Liberdade e tolerância religiosa, né? Vamos lembrar que pelo fato daquela sociedade ter um controle muito grande do clero, da religião, pessoas que não eram da religião católica, em reinos católicos, acabavam sendo perseguidos, né? Os iluministas defendiam a tolerância, que as pessoas, por serem de religiões diferentes, pudessem conviver em harmonia, tá? Então, ó, outra coisa que o iluminismo defende está aqui: a razão como condutora da vida humana. A razão ilumina a mente humana, né? O avanço da ciência para melhorar a vida, né? A vida da população deveria ser ajudada pela ciência, e para você ter acesso à ciência é necessário ter acesso à educação. Outra coisa que era defendida por esses filósofos. Educação para a população, como eu falei, limitar o poder dos reis e leis iguais para todos, né? Lembrando que o rei, naquela época, ele tinha poder praticamente ilimitado, né? Eles faziam o que queriam. A ideia dos iluministas é dar um limite para esse poder, né? Como é que esse limite poderia acontecer? Uma das formas de você limitar o poder de um governante é obrigá-lo a adotar leis escritas, né? Código de leis, que hoje, por exemplo, temos na sociedade as constituições, né? O que é que são as constituições? São documentos, né, onde existem leis que limitem o poder do governo e que ajudem a sociedade a conviver. Naquela época, isso não acontecia. Liberdade de expressão e de opinião, tá? Então, se o rei tem total poder na sociedade, isso quer dizer que a sociedade ela não tinha o direito de criticar, né, as medidas, né, o que o rei fazia para a sociedade. Tudo isso não poderia ser criticado. Se você criticasse o rei, se você expor a sua ideia naquela sociedade, dependendo da ideia, você poderia ser perseguido e até acabava sendo morto, né? Como eu falei para vocês, o iluminismo tem a ideia de que a ciência, a utilização da razão, ela daria para o ser humano a condição de uma vida melhor, né? Um progresso, uma vida melhor no futuro. Então tá aqui, ó. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Com o passar do tempo, a ignorância, fruto da irracionalidade, a falta da utilização da razão, né, desapareceria e teríamos então uma humanidade esclarecida. Essa crença no progresso constante da humanidade fazia com que esses filósofos também fossem otimistas em relação ao futuro. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada nas ideias de alguns filósofos iluministas daquela época, tá? O primeiro filósofo é John Locke, tá? John Locke ele é famoso por ter estabelecido ideias que foram chamadas de liberalismo. Então vamos lá. Para garantir os seus direitos naturais, os indivíduos haviam criado governos. Mas, segundo John Locke, se o governante fosse autoritário, os cidadãos poderiam rebelar-se, ou seja, se revoltar, e retirá-lo do poder pela força, tá? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir das ideias de John Locke, a população teria uma condição de, se não estivessem, se as suas necessidades não estivessem sendo atendidas pelo governo, pelo fato dessa população, de certa forma, ter colocado aquele governante no poder, eles também teriam o direito de retirá-lo, tá? Então, são as ideias de John Locke, nós chamamos de liberalismo. Jean-Jacques Rousseau, né? O Rousseau, ele é um filósofo interessante, porque naquela época ele era chamado de muito radical, tá? Porque ele defendia não apenas a liberdade da população, mas ele também defendia a igualdade. Para Rousseau,
a população, seja ela nobre, do clero ou do povo, deveria ter um patamar de igualdade na sociedade, tratados da mesma forma, com a mesma lei. Muitas ideias do suíço Jean-Jacques Rousseau continuam sendo atuais. Em uma de suas principais obras, o chamado Contrato Social, Rousseau defende a ideia de que a vontade geral da população é soberana, ou seja, acima do rei está o povo. Lembra daquela organização social que eu mostrei? Onde a sociedade europeia do século XVII e também do século XVIII era uma sociedade desigual e no topo está o rei, tendo todo o poder. Jean-Jacques Rousseau, ele queria inverter aquela lógica, colocando o povo acima do restante. Voltaire defendia também a liberdade, mas ele defendia principalmente a liberdade de expressão, ou seja, você ter a liberdade de falar o que você bem entender. O francês Voltaire tornou-se conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absoluta da França, por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Tá? Muita gente acha que os filósofos iluministas, por criticarem muito o poder, né, do clero, eles eram ateus. Isso não é verdade, tá? A maioria desses filósofos eram cristãos, muitos deles eram católicos, tá? E falavam muito em Deus nas suas ideias. Eles só achavam que a religião ela não deveria se misturar com a política, né? A política deveria ser feita pelos homens e a religião feita pelo clero. O último deles é um cara chamado Montesquieu, né? E Montesquieu ele vai criticar principalmente a centralização de poder no rei, né? Lembra que nós chamamos isso de absolutismo. Então tá aqui, ó. Em sua principal obra, O Espírito das Leis, defendeu a ideia de que, quando as pessoas têm poder, tendem a abusar dele. Então era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa, ou um grupo só de notáveis. Para isso, o poder seria dividido em 3 partes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Tá? Essas ideias iniciadas por Montesquieu, até hoje, galera, servem para organizar as sociedades no mundo inteiro. Né? Vocês poderiam pesquisar em casa também um pouco sobre o poder executivo, legislativo e judiciário. Quais são as pessoas que detêm esse poder em nossa sociedade, tá? E para fechar nossa aula, galera, nós temos aqui uma questão para treinar. Vamos lá, vamos fazer juntos. Os iluministas acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao: letra A, progresso; letra B, enriquecimento financeiro; letra C, enfraquecimento científico; e letra D, conhecimento religioso. Vocês já sabem a resposta? Alternativa correta, letra A, progresso. Tá? Obrigado pela atenção, pessoal, e voltamos na próxima. Tchau!